Com tantas notícias sobre uma empresa de um certo bilionário e sua já super gasta frase sobre tornar a humanidade multiplanetária, é natural que se pergunte: por que Marte? Neste vídeo irei expor discussões e conceitos que podem ser usados para defender a ideia de Marte como o melhor local para iniciar a odisseia da ocupação humana permanente além da Terra. Então não esqueça de ir deixando seu like e se inscreva no canal para novos conteúdos do tipo. Se olharmos para o passado, enquanto a tecnologia marítima não era avançada o suficiente, mesmo impérios extremamente sofisticados em outros sentidos não ousaram ir muito além de seus mares locais, ou sempre navegavam acompanhando as costas. Proximidade à Terra era algo fundamental. Trazendo para o presente, só precisamos capitalizar o T. Proximidade à Terra é algo fundamental. Os paralelos possíveis de serem traçados com as grandes navegações são infindáveis. Mas algo que o presente tem de vantagem é que pelo menos sabemos para onde estamos indo. Algo que Colombo, por exemplo, não tinha ideia. Mesmo no resto do período de colonização, demorou para termos uma navegação de alta precisão, algo presente para os nossos veículos espaciais. Bem, nós sabemos para onde estamos indo no nosso horizonte próximo. Quando o assunto é exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar, embora saibamos exatamente onde eles estão, ainda não conseguimos saber com altos graus de precisão a sua composição. Mas enfim, o nosso horizonte próximo é o Sistema Solar. E as leis, composições e posições dos objetos, as chamadas efemérides, são bem conhecidas. Para esse horizonte, saberíamos exatamente para onde estaríamos indo, dado uma determinada missão. O problema entra então em como chegar até lá. Nossos maravilhosos observatórios e máquinas como sondas, landers e tudo mais mapearam o terreno e conseguiram ir até além dos limites do Sistema Solar. Mas se quisermos transportar a máquina biológica que sou eu e você, o horizonte de acesso reduz drasticamente. A radiação é sem dúvida um dos maiores limitantes, talvez o escorbuto do nosso tempo. Talvez nem todos saibam, mas a principal radiação problemática não é vinda do Sol, mas a radiação cósmica galáctica, a GCR, da sigla em inglês. Isso se o Sol não resolver mandar uma bazuca de partículas ou energia, a.k.a. ejeção de massa coronal ou flares, na direção da sua nave. Mas mesmo contra isso, já temos medidas hoje em dia. A ISS, a Estação Espacial Internacional, já tem uma espécie de bunker contra tempestades solares. De acordo com o padrão aceito por múltiplas agências espaciais, considera-se aceitável ao corpo humano uma dose acumulada ao longo da vida inteira de aproximadamente 1000 millisieverts, sendo um sievert uma unidade que mede o impacto biológico da radiação em tecido vivo. No tempo presente ainda estamos muito dependentes da propulsão química. Nossa velocidade ainda é muito limitada. Considerando o limite de 1000 millisieverts que falei, a tecnologia de blindagem contra a radiação disponível atualmente e a tecnologia propulsiva atual, considerando um cenário já demonstrado teoricamente como viável, quão longe do Sol uma missão tripulada para um objeto conseguiria ir? Tal cenário seria um para Marte, em que o tempo de trânsito entre a Terra e Marte fosse reduzido para cerca de 3 meses em cada trecho da viagem, ida ou volta, desde que a estadia na superfície marciana fosse planejada cuidadosamente para não exceder o valor total de radiação permitido. Isso significaria uma viagem de ida de aproximadamente 3 meses, uma estadia de aproximadamente 500 dias, enquanto se espera a próxima oposição, o momento de maior proximidade entre Terra e Marte, e uma viagem de retorno de aproximadamente 3 meses. Isso é o que mostra um artigo recente. Lá, o veículo considerado é o Starship da SpaceX, partindo de uma órbita baixa terrestre para Marte. Novamente, o período de deslocamento seria de 3 meses aproximadamente. Isso é particularmente interessante também por uma coincidência. Esse valor é próximo do que era o tempo necessário para ir da Europa às Américas no início das grandes navegações. Mas voltando, idealmente 3 meses a Marte, possibilitados por abastecimentos na órbita abaixo da Terra de um Starship. Se quiséssemos ir além de Marte, ou seja, o cinturão de asteroides a Júpiter e além, o tempo de transferência aumentaria para além do tempo aceitável de exposição à radiação cósmica. Claro, aqui estou considerando que queremos ver a ocupação interplanetária acontecer em breve, e não ter que esperar mais décadas e décadas por algum desenvolvimento tecnológico. Essa é a preocupação de Musk também, afinal. No médio e longo prazo, até mesmo propulsores de fusão sem saldo líquido positivo irão existir, e então missões tripuladas à Europa poderão se tornar realidade. Por propulsores de fusão sem saldo líquido positivo, me refiro a propulsores que se utilizam de reatores de fusão para aumento do empuxo, embora o reator de fusão em si seja incapaz de gerar mais energia que a fornecida para sua partida. Infelizmente, ainda não é o caso por hora. Estamos confinados a essa janela de tempo de deslocamento de 3 meses, antes que a radiação te cause danos severos, como câncer, caso você queira ir a bordo de uma dessas naves. Então, por enquanto, ir além de Marte está fora de cogitação.
Ela poderia entrar em outras razões de por que não haveria muito propósito também para uma civilização iniciando sua expansão ter como alvo gigantes gasosos. Ainda teria a complicação de que, no caso do sistema solar, os gigantes já estão consideravelmente mais distantes da fonte principal de energia, o Sol. Além da longa distância e, por consequência, baixa energia solar que chega até lá, a própria natureza das luas as fazem em destinos não tão bons para uma civilização dando seus primeiros passos. Talvez grave um vídeo falando disso no futuro, mas por enquanto vou deixar que o Isaac Arthur fale disso para vocês. Sério, se você gosta de ficção científica e futurismo, este talvez é o melhor canal do gênero no YouTube. Ok, se Marte é atingível, e quanto ao nosso outro vizinho, Vênus? A energia necessária para o trajeto é similar à de Marte, e o tempo para chegar até lá é menor. Então seria elegível para ser o primeiro alvo? Claro, aqui entra um pouco de uma ocupação não tão óbvia, porque Vênus é um planeta infernal, onde chove ácido sulfúrico, a ocupação se daria em cidades flutuantes nas nuvens. Bem, isto até a humanidade ter tecnologia para arrumar a rotação do planeta e terraformá-lo. Mas a mesma coisa que faz Vênus parecido com a Terra é um dos seus problemas, que o exclui da nossa lista: massa. Veja, existem duas buscas conflitantes. Por um lado, existe a busca por um objeto com gravidade próxima da Terra, porque afinal nossa biologia evoluiu para essa gravidade. Porém, existe outra busca que se opõe a isso. Busca-se facilitar tirar coisas do objeto. Então, enquanto uma gravidade baixa destrói o nosso corpo, tornando ossos e músculos fracos e muitos outros danos, ela é ótima por não ficar no caminho dos veículos tentando escapar dela. Evidentemente, a Lua tem gravidade menor que Marte, mas é baixa a ponto do dano ao corpo ser bem mais acelerado. Marte justamente equilibra essas duas buscas. Com uma massa e, portanto, gravidade de 38% da terrestre, Marte permite enviar uma mesma carga para a órbita com muito menos energia do que seria necessário na Terra. Ao mesmo tempo, sua gravidade será menos prejudicial. Ainda que por hora não saibamos se a gravidade marciana será suficiente para impedir danos severos em caso de estadia contínua, tem sido considerável razoável dizer que tais danos ocorrerão de forma mais lenta. Tem sido especulado que essa gravidade intermediária somada a exercícios em ambientes rotativos, como espécies de rodas de hamster gigantes, poderiam ser suficientes para impedir a degeneração do corpo. Essa gravidade marciana significa dizer que as colônias em Marte terão mais proximidade com o espaço, pois será mais fácil subir até ele. Com isso, construções orbitais poderão crescer em escala mais facilmente do que na órbita da Terra. Um certo físico pensou bastante sobre o papel de postos gravitacionais na construção de estruturas, mas a ideia dele tinha a Lua como objeto de origem das cargas. Jared O'Neill propunha a construção de grandes habitats rotativos usando partes manufaturadas e lançadas a partir da Lua. Esses habitats, hoje conhecidos como cilindros de O'Neill, poderiam ser posicionados em pontos de equilíbrio gravitacional entre Terra e Lua, os pontos de Lagrange. Mas como críticos já apontaram, não é tão fácil estimular o estabelecimento de um complexo industrial lunar. No nosso tempo, a automação tem de fato avançado rápido, mas o ganho da industrialização automatizada da Lua ainda é pouco imediato. É mais fácil que um complexo surja mais próximo de onde as pessoas vivem, e por isso o estabelecimento de colônias em Marte me parece ser a peça que permitirá o sonho de O'Neill se realizar. A Lua desencoraja indivíduos permanecerem de forma contínua devido à sua baixíssima gravidade. Se mesmo com as dificuldades complexos industriais se estabelecerem e serem rentáveis, faz mais sentido então que os funcionários atuem de forma sazonal, indo e vindo da Terra. Esse regime de coisas pode retardar e desincentivar o uso da Lua para esse fim, o fim industrial como um todo. Em contrapartida, mesmo encorajando uma prática de migração sazonal, a Lua será essencial para um outro fim, o militar. A Lua é o Ultimate Higher Ground com relação à Terra. A expressão Higher Ground, em inglês, chão mais alto, carrega a ideia de que uma posição de maior altura tem maior vantagem em combate. As nações mais poderosas do mundo já começam a correr para estabelecer postos permanentes. As entrelinhas aqui são a realização de que a Lua pode ser usada para disparo de projéteis, até mesmo com a construção dos chamados Mass Drivers, basicamente canhões com o projétil sendo propulsionado por magnetismo. Com isso, seria muito mais barato e fácil atingir qualquer ponto na superfície da Terra. Afinal, você não precisa subir no pulso gravitacional da Terra para depois cair, como um míssil balístico intercontinental faz. Você já está no topo da colina e qualquer pedra que você empurre irá tomar velocidades enormes. Dado tudo isso, a Lua se torna subideal como fonte de matéria-prima e para estabelecimento de uma colônia, também por essas questões políticas, que também parecem ser cruciais. Então voltemos nossos olhos a Marte. Enquanto a Lua foi escolhida por O'Neill justamente por seu poço gravitacional pequeno comparado ao da Terra, e Marte não ser tão pequeno quanto a Lua, o planeta vermelho pode cumprir um papel semelhante por sua gravidade de 0,38 g, como já falamos.
E como eu disse há pouco, o fato de Marte ser o local onde as pessoas também habitarão favorecerá a construção do complexo industrial necessário à construção dos cilindros de O'Neill. E mais do que isso, tais cilindros de O'Neill, que acredito que serão construídos em torno de Marte, serão o que permitirá à humanidade superar os inúmeros problemas do espaço e do trânsito interplanetário, como a radiação descrita um pouco aqui, então finalmente conseguir realizar a ocupação humana do sistema solar, que graças ao fato de podermos carregar a biosfera conosco nos cilindros, poderá ser feita de forma exponencial. Agora, se te perguntarem por que Marte, você já tem algumas ideias do que responder. Marte não é perfeito, mas é o melhor candidato para começarmos a aventura humana além da Terra. E apesar de todos os desafios, é um sonho que já está sendo construído por cientistas, engenheiros e visionários ao redor do mundo. Obrigado por assistir, continue olhando para além do céu, para além da linha de Kármán.